Passamos então para o segundo bloco, que é o perguntas que os candidatos fazem entre si. Como eu mencionei, cada candidato tem 1 minuto para a pergunta, o outro candidato tem 5 minutos para a resposta, 2 minutos para a réplica e 3 minutos para a tréplica. Nós vamos ter 3 módulos desses. E eu queria então sortear com quem começa. O Hashimoto começa. A minha primeira pergunta, professor Pai, eu vou me ater ao programa, né, que eu acho que é um instrumento importante de decisão e de avaliação do que você pensa, né, tanto você como o professor Edson. E eu queria que você falasse um pouquinho mais da dificuldade de infraestrutura, que é pouco citada aqui, né? Ela comenta um pouco mais sobre os projetos que estão em andamento, né? Mas me parece um pouco sem proposição do que é necessário fazer. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais para a gente saber o que você pensa sobre as melhorias de infraestrutura. Sim. Bem, a infraestrutura do Instituto, ela sempre foi precária desde quando eu estou aqui há muito tempo e não mudou muita coisa, infelizmente. Nós temos alguns planos de ação para essa área. Por exemplo, se nós temos uma biblioteca que hoje está bem instalada no prédio legal, foi porque foi feito um projeto externo. O que construiu a biblioteca foi verba da FAPESP, não foi verba da instituição. Então a gente vai pouco atrás de recursos grandes extra-orçamentários. O Edgar Leroy, se é que eu falei certo o nome, se não falei, me desculpem, que é o arquivo base do IFISH, construiu um prédio novo com apoio da FAPESP, enorme. Tá? Estão super bem instalados. Então nós temos problemas no tocante à captação de recursos extra-orçamentário para se trabalhar, a questão da manutenção do nosso próprio prédio, que esses prédios chamados pinotinhos, eles têm problemas crônicos de projeto e manutenção, a gente sabe disso. Mas o que eu vejo como atuação básica nessa área é a atuação de recurso extra-orçamentário. Esses recursos têm que ser buscados com agências de fomento, projetos interessantes na área de envolvimento institucional e projetos que envolvam questões que nos interessam, como um exemplo, por exemplo, há pouco tempo o pessoal queria trocar um local aqui, o piso e telhado, eles fizeram uma pesquisa, apresentaram e precisavam de um espaço igual aquele, enfim, no fim eles conseguiram esse financiamento para reforma externa. O orçamento da universidade hoje, bons cortes que foram colocados já pela própria reitoria, eles são pequenos, nós não temos muita possibilidade interna. A própria questão do teatro, isso é um problema que não compete mais ao Instituto gerenciar de imediato. A única coisa que a gente poderia gerenciar melhor seria o criador de dengue que está lá dentro. Isso, no entanto, a gente poderia resolver, porque está com água lá, morta, tudo quanto é lado, enfim. Mas o prédio em si é um problema que agora está numa esfera judicial, está numa esfera de acusações e coisas do gênero. Então, não temos muito o que responder por essa questão. Mas nós temos estruturas que têm que ser feito esforço imediato. Para mim, hoje, os grandes problemas de estrutura que o Instituto tem são ligados ao teatro e à dança. São os departamentos que estão com a pior estrutura, me perdoe a Holly, enfim, mas é chato falar isso, mas são as piores estruturas de construção civil que nós temos hoje. Nós temos que fazer uma prioridade do que vai ser trabalhado e canalizar esforços para essas prioridades. A única coisa é essa. E como que a gente faz isso? Justamente com gestão, como a gente falou, compartilhada, com todo mundo se envolvendo, criando comissões para se fazer projeto, para se bater atrás de recursos. Não adianta pensar que o diretor sozinho resolve isso. Ele não resolve. Não existe milagre para isso. Isso é um trabalho coletivo. Nós não criamos grandes laboratórios de pesquisa ou grandes justificativas para laboratórios aqui dentro que outras unidades possam nos manter. Então, hoje a gente começa a criar isso agora, mas, de qualquer forma, nós temos problemas imediatos que têm que ser resolvidos dentro das possibilidades que o Instituto tem. Não tem outro caminho. 2 minutos ainda. Então, nós vamos ter que investir nisso. Uma coisa que me preocupa muito hoje é essa questão do teatro, mas essa transcendeu o nosso limite, não tem como o Instituto intervir nisso.
Então o velho problema nosso continua a ser, aonde que a gente vai buscar recursos? Ou são extra-orçamentários, a gente tem que atuar pesado nisso, via apoio a projetos de pesquisa, ou via projetos de extensão, ou via projetos de infraestrutura. Projetos de infra, volta e meia aparecem os editais. O que nós participamos? Há 2, 3 anos atrás, esse projeto grande de arquivos, a FAPESP, que eu falo muito porque eu me envolvi pessoalmente com ele. Ou nós temos fonoteca, temos tantas coisas que podem ser tratadas como arquivo e ter sido implantados e pedido obras para abrigar essas coisas e não foi feito nada. Quer dizer, existem canais que muitas vezes nós mesmos ignoramos. Todas as universidades que pleitearam, por exemplo, a infra da FAPESP de arquivos, foram contempladas. E cortes não houveram, eu acompanhei isso de perto lá. Enfim, existem um monte de canais para a gente ir, a gente tem que se mexer nesse aspecto. A direção tem essa obrigação de se mexer e articular grupos para ir atrás desses recursos. Orçamentários, eu duvido que a Unicamp tenha recurso orçamentário hoje, a não ser que nós tenhamos situações que envolvam segurança e risco. É o único argumento que nós temos para pleitear verba junto à universidade, é questões que envolvam segurança e risco de habitação do prédio. Fora isso, nós não temos recursos apontados e não temos recursos disponíveis. Tem uma reforma que vai ser começada agora, que eu acho que vai fazer uma boa parte desse projeto, mas enfim, são coisas que são pontuais. O dia a dia ele tem que ser tocado com esses planos de captação de recurso extra. A universidade já sinalizou muito claro que não tem recurso para essas coisas. E o pouco recurso que nós tínhamos, que era o teatro, deu, infelizmente, esse problema. Então, no meu entender, eu acho que todas essas questões passam por um trabalho muito efetivo de produtividade e um trabalho efetivo de captação de recurso externo, coisa que nós nunca tivemos uma política sistemática para isso. A gente sempre fica pegando os recursos. Bom, obrigado, Paiva. Achei interessante alguns aspectos da fala. Primeiro, delegar a reitoria ao teatro do IA, uma vez que o teatro laboratório, né, a verba destinada e concedida é a reforma, né, para corrigir o que foi feito errado, e o projeto de hidráulica e elétrica. Né? Então, o teatro não é só isso. Né? O teatro é muito mais que isso, talvez seja só a casca. Né? Então tem que buscar recursos de maior. Não é delegar a reitoria não vai atrás disso. A única verba que foi destinada limita-se a isso. Então, é um aspecto interessante, né, que tem sido falado. Outra coisa que eu notei interessante é que não há recursos na universidade. Mas, engraçado, eu fui na conversa ali com o reitor, um minuto, e que teve com, não do Unicamp, né, rodas de conversa, não é isso? Ficou bem claro para todos que estavam lá que a universidade é formada com um orçamento estruturado, ou seja, tem orçamento para construção, para infraestrutura, para pagamento de funcionários, pagamento de docentes, apoio social, e por aí vai, né? Simplesmente. E a fala dele é assim, não tem problema de infraestrutura, a verba de infraestrutura não pode ser gasta com salário, por exemplo, ela está guardada, e isso a Unicamp vai bem, tanto é que acabou de ser anunciado um prédio de 2.500 metros quadrados para a Convest. E, bem como, né, se vocês acompanharam, é a compra da fazenda, ou seja, tem verbas aí que são decididas politicamente, e o Instituto de Artes tem que cumprir o seu papel como quinta maior unidade da universidade, buscando os seus direitos. Bom, a questão é a seguinte, a Unicamp tem recursos? Sim, a Convest tem recursos porque ela cobra, acho que quanto está a taxa de inscrição no vestibular. Se alguém souber, multiplica pelo número de inscritos, vejam quanto ela gera muito recurso a Convest. A FUVEST também gera para a USP. Então, esses recursos de vestibular são grandes. A compra da fazenda foi um caixa que foi muito questionado na época, que tinha se destinado para uma coisa, no fim comprou-se a fazenda por 150 milhões. Isso deu muita discussão. Mas, de qualquer forma, independente da Unicamp ter aberto o bolso em alguns momentos ou não, as coisas só acontecem se a gente tiver uma articulação política muito clara das instâncias que a universidade nos dá, enquanto diretor, para representar a unidade. Né? Essa é uma questão muito complicada que eu acho que a gente usa pouco.
Nós temos um conselho universitário, que é o local onde essas coisas são articuladas, são feitas, são cobradas, e eu não sei o quanto a gente participa efetivamente dessa discussão política e articulações para a gente conseguir fazer com que a coisa realmente funcione. Então, uma das coisas que eu acho que o Instituto tem que ter uma articulação política muito clara. Nas universidades, o que acontece? A área de humanas é a última e a área de artes é a última dentro das humanas. Então, o nosso problema é justamente esse, essa articulação com a própria área, que é a nossa grande área, tá? E a articulação nas instâncias competentes. Nós temos Pró-Reitoria de Graduação, que também é uma instância interessante. A reforma do estúdio do Multimeios, quando saiu por pressão junto à Pró-Reitoria de Graduação, porque estava envolvendo segurança dos alunos, tinha problemas de segurança, porque tinha pego uma espécie de um quase fogo, e a gente foi bater na porta do então Pró-Reitor, que era o professor Ledeca, e falamos que nos parar as atividades do curso e ponto final. E nesse meio tempo se complementou, se apareceu dinheiro para a reforma. Envolvia segurança, envolvia o ministrar aulas. É essa a questão. Os modos de pressão e os modos pelos quais as direções estão dispostas a se articular politicamente com os colegas para fazer as coisas. Mas existe instâncias. Agora, a universidade realmente, o que ela gasta é político. Se vocês forem dar uma andada pelo campus, lá em cima, tem milhões de esqueletos abandonados. Tem quarteirões com 8, 10 esqueletos parados, que não acontece. A Geociências está aqui na frente do Correio, ali, desde 99 aquele prédio está parado. Já são quase 20 anos. Quer dizer, essas questões da Unicamp, elas são de todo dia. Elas estão aí e a gente vai ter que saber enfrentá-las. A gestão é uma coisa contínua. Planos de ação bons são planos que não precisam ser trocados de 4 em 4 anos. São planos que sobrevivem às trocas de gestão e se continuam fazendo com que a unidade funcione. É uma coisa que a gente vai ter que aprender também em algum momento isso. Bom, então esse foi o primeiro módulo. Então agora o professor Paiva faz a pergunta para o professor Hashimoto. Professor Hashimoto, eu acho interessantíssimo quando a gente discute essa integração dos cursos. Isso vem sendo discutido já há várias gestões, já houve outros trabalhos em alguns momentos. E eu gostaria, se possível, de um detalhamento de como a gente poderia implantar essa interdisciplinaridade no Instituto, respeitando principalmente duas coisas que nos preocupam, matrizes curriculares e áreas de formação. Né? E complementando a pergunta, a gente tem no seu programa, por exemplo, muitas falas sobre multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Como é que essas coisas vão agir junto com os cursos também? Bom, isso já está em andamento, pelo menos na última gestão, mais fortemente, ou seja, oficialmente, com comissões, projetos que a gente elaborou e grupos que viajaram, emitiram pareceres, relatórios. E esse grupo de trabalho do que eu participei, para quem não estava aqui naquele momento, né, grupo de todos os cursos de graduação oferecidos pela IA, de docentes, conseguimos um edital que foi formulado juntamente à direção para conhecer centros onde o emblema seria a interdisciplinaridade de artes. Então viajamos para os Estados Unidos, Chile, e o que ficou evidente, né, acho que duas coisas que eu poderia relembrar um pouquinho aqui do nosso grupo maior. Né? Uma coisa que a infraestrutura é o ponto 1, por exemplo, CalArts, Califórnia, né? O prédio é todo montado desde o seu primeiro pensamento com interdisciplinar, ou seja, é uma sala de música, uma sala de dança, de teatro, todos os corredores são áreas de performance, ou seja, a estrutura toda permite isso. A estrutura dos professores, mobilidade de disciplinas. Um dos teatros, são vários teatros, mas um teatro que é muito interessante, contemporâneo, chama The Wild Beast, Fera, né? Ele tem 56 caixas acústicas, né? A gente assistiu uma aula de improvisação, que não era improvisação de música ou de teatro, improvisação somente, englobando todos os alunos. Foi muito interessante ver como é que eles aproveitam isso. Porém, todos os cursos mantiveram a sua especialidade muito fortemente na matriz curricular. Ou seja, a gente tem isso interdisciplinar, o que a gente vende o que diferencial, talvez, em algumas áreas para a formação de alguns alunos. Né? Mas a matriz e o forte é a formação básica deles, que a gente não pode perder de vista. Né? Então, esse é só um exemplo, né, do que a gente voltou com essa ideia. Né?
quando a gente fala de multidisciplinar, interdisciplinar, isso pode ser até, tem comentado isso bastante dentro do curso de música, e vejo a discussão em outros, disciplinas que são interdisciplinares, mesmo dentro aqui da música, elas são possíveis, né? Elas ganham um aproveitamento muito maior, né? Nesse curto prazo de tempo que nós temos aqui, que são os 4 anos. Então a proposta mesmo é voltar a esse tema, ou seja, continuar isso, que é interessante isso que o pai falou, que continuidade às vezes não é exatamente aceitar o que vem e seguir a mesma linha, mas aproveitar aquilo que está em andamento e dar sequência, questionar o que foi feito, e uma sequência, uma continuidade às vezes tem quebra e retorno e volta e modificações, né? É contínuo, né, essa reformulação. E pensar novamente nessa malha curricular um pouco mais aberta. 2 minutos ainda. 2 minutos. Essa malha curricular um pouco mais aberta, que é possível aqui no IA, demanda muito esforço, demanda uma discussão muito grande, se realmente nós queremos isso, né? Ela foi iniciada por esse grupo, há uma dificuldade realmente de implantação, mas acho que é possível a gente dar continuidade nisso, né? São momentos diferenciados também. O IA é muito dinâmico. Características do corpo docente, de alunos, vão permitindo uma certa mudança. Eu acho que, quando eu entrei aqui, algumas reformas do curso de música seriam impossíveis, que depois uma mudança mesmo ao entorno, seja do que acontece na comunidade externa do IA, no mercado, na sociedade, agora são possíveis de pensar. Então, acho que é um momento que a gente tem uma vontade, e isso já acontece de forma natural entre os alunos, né? É muito interessante ver como isso acontece de forma natural entre os alunos, e que a gente acaba não computando isso nem no currículo deles, nem na nossa pesquisa, a gente deixa de aproveitar isso, né? Há otimizações, como otimizar um serviço, que não são interessantes para a gente aqui, mas há uma otimização que é colocar no mesmo espaço professores que são responsáveis por disciplinas diferentes, que possam inicialmente, numa disciplina de graduação, começar um trabalho conjunto, que isso ao longo do tempo se torne realmente interdisciplinar, ou seja, que vai mexer realmente como ele trata com ao adquirir o conhecimento de maneira interdisciplinar, como trabalhar de maneira disciplinar, mas que inicia-se no momento que é simplesmente juntar afinidades, não impostas, não de cima para baixo, mas naturalmente implantar e ver se dá certo. Uma coisa que eu tenho falado muito, que é muito da minha profissão, a gente com o tempo de música, a gente aprende a errar, e erra, e retorna, e refaz, então não pode ter esse medo, eu não tenho esse medo de se errar, refazer de novo. Bem, acho a ideia da interdisciplinaridade sempre me parece interessante, mas uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar de uma forma mais clara nisso, a questão da discussão com os colegas. Por exemplo, eu participei do Planes, a gente fez várias comissões para discutir interdisciplinaridade, isso foi em dezembro, até hoje nenhuma se reuniu. Então já estamos em abril. Então seria legal que essas reuniões acontecessem, que essas coisas fossem discutidas efetivamente com os colegas. Como que os colegas encaram a interdisciplinaridade? Colegas docentes, eu digo. Essa discussão, no nosso caso, a gente pensa em fazê-la muito mais horizontalizada com todos os departamentos e com todos os professores opinando de uma forma muito efetiva sobre isso, sobre como lidar com a questão dessa interdisciplinaridade, como fazer com que as coisas funcionem de uma forma clara, que ela não seja uma coisa, nós pensamos assim, não, é uma coisa coletiva porque vai mudar, a grade curricular vai mudar muita coisa. Então, eu acho que a interdisciplinaridade, apesar de ser muito interessante, se ela não for bem aplicada na sua base, na sua discussão com os pares e com o corpo que compõe o Instituto também, o corpo de alunos e os servidores, a gente não vai conseguir avançar muito nisso. Porque ela vai acabar sendo uma coisa muito verticalizada. E por si ela já prevê uma horizontalização muito grande do próprio processo de ensino e aprendizagem. Então ela tem que ser estimulada nesse recorte horizontal, a questão da multidisciplinaridade, para a gente descobrir primeiro as diferenças e depois semelhanças. Então, uma coisa que me preocupa muito é justamente como que esse processo vai ser conduzido para que todos nós nos sintamos fazendo parte e nos sintamos representados dentro dessa ideia de interdisciplinaridade. Eu acho que é isso mesmo, pai. Acho que é só como eu coloco aqui, estratégias efetivas, né?
tem uma diferença enorme você propor interdisciplinar, isso ser uma proposta, do que ter uma proposta efetiva, porque tem caminhos aí. Mas sempre, em qualquer momento de gestão, você tem que ter decisões, tomar decisões. Naquele momento, aquele grupo fez o quê? Reuniu os coordenadores, indicaram pessoas que tinham capacidade de influência no inglês, eles foram tirados dos seus cursos, dos seus representantes, de uma maneira bem aberta, bem natural, e eles foram, nessa primeira experiência, gerar um material que dê suporte à comunidade. Quando voltamos, depois de pensar, isso foi levado a uma reunião, e realmente isso não foi levado a cabo. Compete a mim agora, que não sou administrador-geral daquele projeto, questionar o porquê que isso não foi avançado. Mas realmente eu acho que tem um caminho, acho que é o caminho correto mesmo. Você alimentar, primeiramente, uma comissão representativa, que saiu das comissões, que são representativas mesmo, né, dos colegiados, das comissões de graduação, elas representam e têm um peso importante, né? E daí, depois da indicação, voltar à comunidade, repensar, é um processo longo, e eu acho que tem que ser feito aos poucos, tem que ser repensado, tem que ser testado, refeito, não sei se é tão vertical assim, mas ele engloba desde o seu início a participação efetiva de alunos e docentes, né? É impossível qualquer ação, qualquer mudança curricular, qualquer mudança que for pensar que o Instituto, que ela seja isolada hoje em dia, né? Não vejo nenhuma mudança que tenha sido feita assim, que tenha dado certo, né? E a história nossa tem mostrado que nós temos ficado cada vez mais institucionalizados, né? A informação que talvez seja uma das que é uma das coisas que a gente precisa aprimorar bastante nessas comissões estabelecidas, né? Mesmo o Planes, a reunião que participamos foi muito boa, e hoje em dia aquele momento que aquelas pessoas foram convocadas para atuar há um minuto, aquelas pessoas foram convidadas para participar do Planes, né? Aquele retorno para a comunidade geral seria muito importante, né? Essa transparência, a comunicação do que está sendo realizado, né? Então, eu acho que é um dos pontos importantes também nesse processo de qualquer mudança. Um grupo que começa, ele reflete, ele leva a discussão, retorna, dá encaminhamento, e assim segue. Então, é uma estratégia. Eu acho que é uma estratégia efetiva. Então, esse foi o primeiro grupo, e agora, então, o professor Hashimoto faz a pergunta do professor Paiva. 1 minuto, professor. Tá. Professor Paiva, vou falar um pouquinho agora eu vi um pouco do que você falou da extensão, e vi agora na sua fala também, escutei um pouco da sua fala sobre a extensão, e você é o atual coordenador de extensão do IA. Então, eu queria que você falasse um pouco do retrospecto, dos projetos que você levou a cabo na extensão, uma análise do que você... interessante, os projetos, a visão que foi conduzida, se essas comissões foram criadas nessa instância, como é que foi a participação de docentes, funcionários, alunos. Bem, eu fui coordenador de extensão 2 vezes no IA, primeira em 2007, eu acho, e agora. Está saindo? Tá. A questão, assim, problemas que a gente sempre tem na área de extensão, reuniões e comissões, isso faz parte. Você convoca reuniões, elas não têm quórum, não acontecem, isso. Aí nós começamos a trabalhar de uma outra forma, que é a mesma forma pela qual o Conselho de Extensão da Universidade trabalha hoje, que é reunião por e-mail. Ou seja, todo mundo delibera, só se houver alguma vista de processo, alguma coisa, que a reunião tem que ser presencial. Isso ajuda com que a gente tenha muito mais agilidade. Mas a extensão da Unicamp, em geral, ela é um tanto quanto lenta nos trâmites e nos processos. Você tem que passar na comissão de extensão, tem que ter um parecer de alguém, esse parecer tem que ir no departamento primeiro, depois de um membro da comissão, depois vai para a congregação, depois vai para o conselho, enfim. Se você quiser aprovar um curso, por exemplo, para agosto, já estaria atrasado agora, né? Uma outra dificuldade é a questão de implantação de projetos específicos. Uma das coisas que a gente conseguiu regulamentar na extensão, que não tinha sido regulamentado até então, é um fundo de extensão. Ou seja, o Instituto de Artes hoje, de todo esse montante que se arrecada de taxas, aí o apoio institucional à unidade,
27,8%, eu não sei exatamente o número por volta disso, posso estar me confundindo, fica para um fundo de extensão. Esse fundo de extensão é voltado para atividades de extensão inclusiva, ou seja, extensão que não visa retorno financeiro. Isso foi aprovado na congregação, foi feito um regimento, e a gente está começando a implantar isso agora. Eu acho que isso é um bom avanço para a área de extensão, porque, de certa forma, a área, vamos dizer, não inclusiva, que é a área que cobra, que tem recursos, passa, de certa forma, a patrocinar atividades que sejam voltadas para a inclusão social. E que aí a gente faça a inclusão social no sentido que está colocado, inclusive, na LDB. Porque, só para vocês terem uma dimensão exata da questão da extensão, tem universidades cujos já têm pareceres jurídicos que não podem cobrar por atividades de extensão. As federais não cobram atividades de extensão, basicamente. São extensões sociais inclusivas e fazem parte do relatório de atividades do docente. A Unicamp agora começou a pôr um pequeno quadrinho no nosso relatório trienal para atividades de extensão. Até então, ela não existia. O coordenador de extensão é o único dos coordenadores que não ganha gratificação. Não é nenhuma reclamação pessoal, não, em absoluto, tá? Mas é uma questão que mostra para a instituição o peso que essa área tem. Tá? Então, é uma área onde não existe muito ânimo no sentido da extensão inclusiva. Existe um bom ânimo com atividades de extensão paga. E a gente está começando a tentar inverter um pouco isso com a ideia do fundo de extensão. Pelo menos uma parte desse dinheiro agora fica para se fazer atividades inclusivas. Não estamos falando de nenhuma fortuna, tá? Esse fundo de extensão não vai gerar fortunas, mas pode gerar custos básicos para atividades de extensão inclusiva para as crianças do entorno aqui de Barão. A gente tem um monte de coisa que a gente poderia fazer aqui nas comunidades carentes que tem em Barão, em todas as áreas de atuação artística, mas às vezes a gente prefere as lantejoulas da corte, como dizia Beethoven. A gente não gosta, às vezes, de trabalhar com esse recorte, né, para esse pessoal. Então, isso é uma coisa que nos preocupa muito, a extensão inclusiva. E ela tem que ser praticada demais. Mas você não pode obrigar ninguém a praticar uma atividade de extensão. Né? Ela é uma atividade que agora que começou a ser regulamentada na Unicamp nos relatórios, e se não tiver também ninguém vai prestar muita atenção nos pareceres. Então, é lógico que ela sempre vai ficar a reboque das outras, tanto que é ensino, pesquisa e extensão. E a extensão fica a reboque. Se você falar em extensão inclusiva, tanto na USP quanto na Unicamp e em boa parte da Unesp, você não tem uma reverberação boa dessa palavra. Você vai na Federal de Goiás, eu acompanhei um projeto deles que está presente em mais da metade dos municípios só com atividades de extensão inclusiva na área de saúde. Eles atendem 12 mil pessoas com problemas de saúde crônicos, como diabetes e outras coisas, com os cursos de enfermagem e medicina fazendo extensão inclusiva, e faz parte do currículo e tudo mais. Uma sugestão, a extensão tem que fazer parte do currículo. Isso sim, isso é uma coisa que, já que pensamos tanto em interdisciplinaridade e tudo mais, atividades de extensão podem e devem fazer parte do currículo, obrigatório dos alunos. Porque aí vocês começam a trabalhar, a saber como funciona esse país de uma forma mais efetiva. A gente sai do nosso nicho, nossa zona de conforto, e vamos pôr o pé na terra um lugar bacana, Jardim Osiel, por exemplo. Nenhum preconceito contra o local, já fiz muita coisa lá dentro, como fiz no Monte Cristo. Não tenho problema nenhum em pôr meu pé nesses locais. Eu acho que todos nós temos a obrigação de, antes de pensar nas lantejoulas em Nova York e Paris, pensar no entorno que nos sustenta aqui. Tá? Bom, é interessante mesmo. Eu acho que a extensão tem que ter essa comissão, decidir qual que é o papel conceitual, né? Que conceitualmente é a extensão para nós, o que nós queremos como extensão, levar isso para os alunos, levar isso para os docentes, né? Funcionários. Realmente tem que promover um agito aí na parte de extensão. Né? Ela é muito importante, né? Realmente, o coordenador de extensão e de pesquisa não tem remuneração, já é emblemático. Né? E realmente, ser propositivo, né? O coordenador de extensão, com essa importância que é dada, ainda mais nos seus discursos, realmente tem que ser que tenha projetos, que possa apresentar projetos, um retrospecto de projetos estabelecidos com essa visão, né? Participativa, que seja inclusiva, né? Então, eu acho interessante o que foi colocado. Há algum projeto que você poderia comentar, assim, inclusivo, que nasceu desse envolvimento de várias facções da instituição, que trouxe recursos, não, nesse período? Olha,
que tenha passado por nós. Não existem outros convênios departamentais, como vocês mesmo, o Departamento de Música tem um convênio na Prefeitura para escolas, mas isso não foi atividade que passou pela extensão. Pela extensão passou algumas coisas de um projeto que se fazia com uma comunidade aqui do... eu esqueci o nome. Aqui próxima ao São Marcos, que se fez algumas coisas, mas fora isso não houve interesse. Então eu estou tentando, pessoalmente, ver se eu consigo financiamento, que não é tão fácil nesse momento, mas eu tinha uma ideia de montar atividades na área de audiovisual e fotografia com as comunidades no entorno de Barão. Ensino de cinema, né, e ensino de fotografia para essas crianças, principalmente nos entornos aqui, que tem interesse. No Rio de Janeiro tem um projeto semelhante, muito bacana, que a Prefeitura encampou e o ensino de cinema hoje meio obrigatório nas escolas, principalmente nas escolas em torno. Nós temos um movimento hoje que, em vez de arma, usa um celular para registrar violência policial na periferia e compartilhe. Então nós temos ferramentas de inclusão muito bacanas na mão e a gente tem que treinar as pessoas para usar essas ferramentas como elemento de cidadania. No meu entender, a extensão hoje é um grande elemento para se formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. A única coisa que eu consigo fazer com constância é um projeto que vem para a Pró-Reitoria de Pesquisa, mas eu trato como extensão, que é o PIBIC Ensino Médio. Eu recebo 6 alunos de escolas de ensino médio, escolas públicas, durante o ano, que vão trabalhar pesquisa comigo 2 dias por semana na área que eu monto. Esses últimos 4 anos eu tenho montado um projeto sobre mídia e produção sonora. Então eles aprendem a fazer rádio para usar como ferramenta de recuperação de cidadania nos entornos e nas escolas onde eles convivem. O projeto tem dado resultado? Tem, mas é um projeto pequeno. Agora, nós somos quase 90 docentes do Instituto, acho que devemos estar por volta disso, o número, não sei. Todos nós, não digo todos, mas metade, 1/3 disso, poderia fazer um projeto de PIBIC Ensino Médio que é aberto e ainda tem recursos envolvendo a coisa. Então, existem, se o próprio CNPq, que é uma entidade fundamental de pesquisa, está olhando para essa inclusão, para trazer as crianças de escola pública para dentro da universidade, isso é sinal de que alguma coisa está mudando muito claramente. Né? É sinal que a sociedade está se repensando. E a gente tem que entrar nesse bonde de se repensar social que está se construindo. E a área de comunicação, a área de artes, ela é naturalmente uma área muito voltada à área de extensão. A gente tem que aproveitar isso como elemento catalisador desse esforço. Tá? Porque se o próprio governo federal vem fazendo esforços e vem ensinando dinheiro, o diretor do CNPq diz que o projeto que eles têm um grande carinho hoje é o PIBIC Ensino Médio, é muito falado, é muito discutido, isso sinaliza algumas coisas para nós. Tá? Então a gente tem que começar a aproveitar. E uma coisa, para finalizar, que é o mais gratificante de tudo, é você ver esses alunos que vieram fazer com você, já fazendo faculdade naquela área que ele trabalhou com você. Na primeira turma, tem alunos que foram fazer rádio e TV na Unip, porque aqui eles não conseguem passar pela própria seleção interna, né? Nossos problemas. Mas, enfim, eles estão batalhando e estão replicando isso que eles aprenderam. Isso é muito gratificante. Obrigado, Paiva. Agora, então, você faz a pergunta ao professor Hashimoto. 1 minuto. Professor Hashimoto, uma questão que eu achei interessante nas suas colocações sobre pós-graduação. No pós-graduação para a área de arte sempre é um eterno problema, a gente sempre tem muitas coisas para se discutir. No seu programa tem 2 coisas que nos interessam especificamente. A primeira é quando você coloca que a pós-graduação será uma das principais fontes de recursos para o IA. Então, considerando as questões da CAPES e regimentos, como é que isso poderia funcionar? E como é que a gente poderia defender as nossas particularidades em relação aos processos avaliatórios da CAPES, que sempre nos tratam a área da produção artística como uma coisa muito complicada para eles. Eles gostam de números e mensurações de artigos publicados e coisas do gênero. Então, são essas 2 questões que eu gostaria de explicar. Obrigado pela pergunta, Paulo. 5 minutos. 5 minutos. Vamos lá. A pós-graduação nossa, ela tem uma gerência diferentemente daquela cota orçamentária que é vinculada aos programas de graduação. A universidade ela funciona de uma maneira que ela funciona em cima da produção, essa produção é avaliada, há um cálculo todo estrutural aí que vai dar uma verba para os cursos de graduação. Os cursos de pós-graduação são fomentados basicamente pela CAPES. Então, se você tem um programa 4,
vai ganhar, sei lá, 500 mil, um programa 5 tanto, um 6, isso passa de 1 milhão. Isso tem sido uma mudança nos programas de pós-graduação fora da Unicamp, né? Nós temos momentos bem distintos da pós-graduação aqui. Tem os programas que estão, pelo menos a 3 avaliações, tentando ir para 6, como é o caso da música, né? Tentando estratégias locais, algumas ainda não efetivas, não deram tanto resultado, mas o esforço geral da graduação, do corpo docente. Outros programas foram reformulados e ainda estão em processo de avaliação mesmo, de observação, né, do que vai dar certo ou não. Então você precisa de ação efetiva mesmo. Quando você fala trazer verba, você tem que trazer verba em todas as instâncias. Você tem que trazer na extensão, tem que trazer na pós, e a pós não pode ficar dependendo da cota da graduação. Se eu quero reforçar a pós-graduação, eu vou buscar onde é devida essa verba. Se a verba vem da CAPES, eu vou buscar lá. Se ela vem da FAPESP, eu vou buscar lá. Não é? Se ela vem de um edital interno, que a gente pede quase todos, e se a gente pede quase todos de infraestrutura também, a gente pede até para centros e núcleos, né? Ou seja, a gente acaba vinculado aos departamentos, né? O que acaba gerando isso é que a gente perde em todas as áreas. Se a gente é um plano geral, o programa não é um plano geral, Meio da Graça é um plano geral, ou seja, tem ações. Quando você lê o programa de graduação, captação, aumento na cota orçamentária, pós-graduação, aumento, busca da melhoria, essa verba é muito importante para a nossa produção. Quando você vê na extensão, mesma coisa. Então ela faz parte de um total, difícil isolar, né? O segundo aspecto que você falou, é interessante observar, né? Eu visitei o departamento também de multimeios e uma das perguntas foi essa. Nossas agências reguladoras, elas já estão especificadas, já tem um balizamento com relação à nossa produção. Se você pegar a música, por exemplo, a área de música, a produção que você tem artística, através do quadro artístico, ela tem um peso enorme, né? Então a gente estabelece estratégias. Bom, se ano passado, vou falar no meu caso específico, não vou falar de outra pessoa. Se eu gravei ano passado 2 CDs internacionais, um artigo internacional, concertos internacionais, isso pesa muito. Você olha na avaliação, que você vai ver lá, tem um concerto nacional, ou meu, ou de algum artista aqui, algum CD gravado internacionalmente. 2 minutos. Isso foi conquistado com ação direta na CAPES. Talvez, quando eu comecei a fazer pesquisa, ela me disse, não, a CAPES é terrível, ela não reconhece. Quem é a CAPES? Somos nós mesmos, é o corpo docente. É o corpo docente de música que estabelece essa regulagem. Então, é um exemplo claro na música isso, eu acho que é aplicado. Conversei bastante com o pessoal da comunicação, né? Sei que o balizamento lá é muito diferente desse. Então precisa de reações mesmo nessas instâncias. Ações que são coordenadas e devem ser fundamentadas. Conversando com o pessoal de comunicação, realmente, acho que é um caminho muito mais longo do que outras áreas que já estão aí em percurso de 20 anos mais ou menos, né? Mas você tem que ter ações diferenciadas. O importante que a gente não fez ainda é o seguinte: como é que a gente é avaliado aqui? Tem um programa, abre lá vocês, somos.unicamp.br, do qual eu participei lá para conhecer, não foi eu, fui convidado para ser representante do IA na elaboração, fui lá para conhecer como representante do IA, que mede a produção. Então na primeira parte aparecia a produção, como o Paiva disse aí, o IA não tinha nada, era uma curva assim, impressionante, né? Aí depois, no meio da palestra, a gente falou, mas cadê a produção artística? Eu falei, mas existe produção artística? O sistema nem existia produção artística, no sistema da Unicamp. A cota orçamentária também não mede isso, ou seja, nenhum documento também foi gerado nosso aqui, fundamentado, levado à própria instituição, à nossa instância maior, falou, olha, como é que você pode ter um regulador, que é a CAPES, que é o que regula a nossa pesquisa, a nossa produção, e dentro da universidade outro? Como é que você pode ter isso? É errado. Mas se você não for atrás, fizer esse documento como um todo, como coletivo, não essas ações, sei que professores estão conversando diretamente com a pró-reitora de pesquisa, né? Tem me comunicado e eu vejo que é muito interessante, mas mostra o quanto o nosso coletivo ele é desengajado. Então precisa de um documento falando, universidade, está aqui, ó, nossas regulamentações estão da CAPES, ela não pode ser diferenciada. Então,
acho que voltamos sempre a uma discussão sobre ações políticas, ações de integração com o resto do campus, enfim. Mas a questão é a seguinte: a pós-graduação é uma fonte de recursos, sim, mas esse recurso ele fica com pós-graduação, ele não pode se misturar com os recursos da graduação, por exemplo. Isso pode dar alguns problemas, inclusive. Então, a questão é, a gente pode subir os nossos cursos hoje para 6, com certeza. Nós somos pós-graduações com uma nota bastante, vamos dizer, temos 4 programas, 3 nota 4 e nota 5. Lógico que uma subida de nota acarreta recursos e um bom volume de recursos. Mas a questão é, como é que a gente faz ações integradas para que isso suba? Como é que nós vamos fazer as ações, como é que nós vamos envolver a participação de alunos, por exemplo? Uma das coisas fundamentais para a gente ter subida de pós-graduação é os grupos de pesquisa funcionarem de uma forma mais orgânica. O CNPq afere tudo que você faz nos grupos de pesquisa. E tem grupos de pesquisa que não fazem absolutamente nada, são certificados, estão lá e nada é acrescentado a eles, e isso pesa, não é que pesa contra, mas não acrescenta. Então, uma das discussões que eu acho que o Instituto tem que, em algum momento, pensar é em como fazer este envolvimento do pessoal de pós-graduação com a produtividade dentro da área na qual ele está atuando. Tá? E a questão que eu sempre me pergunto é como que a gente pode fazer isso? Essa que seria a complementação da pergunta. Quais seriam os mecanismos que a gente teria para fazer esse envolvimento de uma forma muito clara de todos os participantes dos programas de pós-graduação? E participantes, eu digo, não somente professores, alunos também. 3 minutos. Obrigado. Vou retornar um pouquinho e deixar bem claro novamente. Ações que estão no programa são buscar a verba da graduação, da pós-graduação, que é uma verba que a gente fala carimbada, ou seja, ela tem você pode gastar só naquilo. Né? Então é gerência, para deixar bem claro, se não ficou claro ainda. Vamos lá. A pós, ela tem um problema de produção, de organização, e tem outro que é maior, que foi bom que o Paiva citou, os grupos de pesquisa. Nós temos 53 grupos de pesquisa no ano. 53. Né? Então pega a avaliação, a última avaliação. Ele coloca lá numa linha. Na verdade, as avaliações têm sido muito boazinhas com a gente, né? Entre aspas. Ele coloca lá, o Instituto de Artes tem 53 grupos de pesquisa. Linha de baixo. O Instituto de Artes não tem nenhuma sala de orientação. Então, o que o avaliador quer fazer isso? Ele não quer circunstanciar, mas para quem quiser ler, está o recado dele. Como é que você pode ter 53 grupos de pesquisa se não tem nem estrutura, não tem nem sala de orientação, não tem sala de professor? Como é que você vai avaliar isso? Não existe. Né? Reestruturação dos grupos de pesquisa. Acho que vocês participaram dessa última. Vocês que são líderes do grupo de pesquisa, participamos. É nítido a reformulação que foi feita. Qual que é a reformulação grande que houve lá no estudo de informação? Os grupos de pesquisa agora têm que informar, além do corpo docente, envolvimento com os alunos, fortalecimento dos alunos que estão matriculados, e não só os egressos, né? Antigamente era misturado, agora tem uma divisão. Qual é o corpo de funcionários que trabalham nele? Qual é a infraestrutura? Quais equipamentos? Você tem que listar tudo. Já é um pensamento diferenciado. Os programas de bolsa, a tendência na FAPESP é o quê? Está lá escrito lá, favorecimento de bolsas com temáticos. Se o cara estava envolvido com temático, ele tem direito à bolsa. Vai ver um temático como é que é feito. O temático ele tem uma cláusula, a gente passou por isso agora, que tivemos a contratação de uma professora pela primeira vez, do titular direto na música, e ela já vem com tudo, eu quero fazer um temático. Nessa reunião a gente tenta segurar um pouco, porque como é que eu preencho isso aqui, professor Chega? Tem lá, você tem que dar estrutura aos funcionários envolvidos, qual que é o sistema, ou seja, ele está muito longe desse ideal. Ou a gente muda o procedimento, ou a gente é engolido, realmente. Né? Não são coisas separadas. É impossível pensar as 3 atividades que nós temos. Eu não penso minha atividade de graduação separada da minha pesquisa e separada da minha atuação como orientador, como não posso. Na verdade, é isso que aumenta a qualidade na graduação. Meus alunos, no meu laboratório de pós-graduação, que graças a Deus são excelentes, o nível dos alunos de graduação aumentou demais depois que eu abri o sistema de pós. Então é uma interação que ela tem que ser incentivada. Depois eu aprofundo a questão.
Aí o segundo grupo. Então agora o professor Hashimoto faz a questão ao professor Paiva, 1 minuto. Uma rodada. Bens a Deus. Bens a Deus. Professor Paiva, vou voltar na questão da interdisciplinaridade, que realmente eu não entendi o último termo que você usou aqui no seu programa, que eu gostaria que realmente causou uma certa surpresa. Você afirma lá que a interdisciplinaridade não possa ser uma imposição, já que as disciplinas são efetivadas por pessoas. Isso causou uma certa estranheza. E depois, logo à frente, o que pode fazer e criar é criar condições que permitam um maior contato formal entre os indivíduos, incentivando um trabalho interdisciplinar. Assim, essa proposta envolve a criação de espaços informais de convivência do mesmo modo que uma proposta de ensino ministrada por participantes de vários departamentos. Eu gostaria de saber o que é efetivamente essa proposta de você e o Edson. Bem, a primeira pergunta que você coloca, a questão que ela é dada por pessoas, é justamente essa questão de ser discutido com todos que participam do processo. Eu insisto que, como professor, eu não fui consultado em momento algum sobre questões de interdisciplinaridade. Sabe? Essas discussões, pelo menos, se houveram, eu não cheguei nelas. Isso me preocupa muito, porque essas questões de interdisciplinaridade têm que envolver todas as pessoas que estão participando do processo. Elas têm que envolver claramente os professores e os alunos também. Porque os alunos têm uma demanda do que eles esperam, eles têm uma expectativa em relação ao que eles esperam. E as pessoas, elas têm que ser consultadas. Foi essa a nossa questão quando a gente falou da questão de que elas são ministradas por pessoas e que não pode ser verticalizada. É óbvio que não pode ser verticalizada. Nós podemos criar interdisciplinaridade com tudo que a gente quiser. Tem montes de discussões que você pode fazer hoje sobre a neurointeligência, coisas de neuroimunomodulação e arte, sim, mas você vai ter que sentar um neurologista, um músico para se trabalhar isso. Então, essas coisas têm que ser muito discutidas e muito negociadas. Elas não podem ser colocadas, não, isso funciona lá, mas pode ser que funcione nos Estados Unidos, uma ideia que eles têm, mas nós temos outras referências culturais, então eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com a afirmação da verticalidade na interdisciplinaridade. E a coisa que nos preocupa muito é que o Instituto perdeu os espaços de convivência. Quem está aqui há pouco tempo não passou pela cantina do Edson, por exemplo, que era a cantina que nós tínhamos aqui onde hoje está a biblioteca, onde muitos projetos e muitas disciplinas foram dadas. Eu mesmo dividi uma disciplina com a professora Sara, um tempo para os alunos da mídia, sobre a questão da fala, da locução, da gravação e tudo mais, que a gente um dia, conversando ali, tomando café, resolvemos, vamos fazer, fizemos um projeto, e foi muito legal, aquela disciplina era uma letiva que a gente fez durante os 2 anos. Por quê? Porque existiam espaços de convivência. Nós não temos uma maquininha de café no corredor. O espaço de convivência hoje é os departamentos, que são estanques, as pessoas nas suas salas, e acabou, não existe espaço de vivência para se trocar informações, para se trocar coisas, para se trocar ideias, para que a gente possa pensar em coisas coletivas. É uma coisa, às vezes, muito superficial pensar nisso, mas a questão é que os espaços de vivência eles são ótimos para que você crie, a partir desses espaços, outras relações com o ambiente e com as questões onde você trabalha. Então, por isso que a gente acredita muito em espaços de vivência como necessários para que essas atividades interdisciplinares e essas aproximações entre cursos e ideias de cursos e conhecimento do que o outro colega faz. Aqui, na verdade, nós não somos uma faculdade de engenharia elétrica que tem 20 departamentos para dar o mesmo curso, que parte de um escopo comum. Nós somos um instituto que tem departamentos, que tem cursos, e cada um com uma especificidade muito grande dentro da área de artes e comunicação. E a gente precisa conversar sobre isso. Por que é importante para um aluno de artes visuais ou de música dominar processos de comunicação midiáticos? Por que isso é importante? Como é que nós vamos criar essa relação de importância? Ou vamos ter que organizar seminários formais semestrais para discutir isso? Ou seria bom a gente ter um espaço de vivência onde pudéssemos trocar informações?
trocar ideias para projetos? Por que não? Como é que a gente pode articular essa... O Domênico de Biasi tem aquele livro sobre a importância do ócio no processo criativo, que foi, na década de 90 e início do século XXI, um determinante das relações empresariais. As grandes empresas têm a brincadeira lá, os dias de ócio, os dias de lazer, por quê? Porque isso é importante no processo criativo. A gente não pode reduzir nosso espaço de vivência a um local onde eu venho, dou aula e vou embora. Ou fico trancado na minha sala, atendendo alunos, orientando-os e vou embora. Aquela questão que o próprio professor Hashimoto colocou, o avaliador, não tem uma sala de orientação. Não é só a sala, não tem espaços de vivência, não tem áreas em comum. Então a gente fica muito complicado se discutir interdisciplinaridade, coisas que vão mudar o modo das pessoas trabalharem e o modo delas se articularem com os colegas e com áreas de conhecimento, sem que haja conversas e diálogos muito longos. Isso é fundamental. Se você não conversar muito sobre as coisas, nada muda. Tudo volta a ser o que era daqui a um tempo. Então, por isso nós defendemos o constante diálogo entre categorias como a única forma que a gente vê como clara e efetiva de se mudar relações administrativas e relações de permanência e relações de trabalho. A gente não vê outra coisa. A gente investe muito nisso no nosso programa, a gente fala muito nisso. Dessa questão da horizontalidade e dessa brincadeira da falta de áreas de convivência, que foi até, puxa, nós não temos onde tomar um café aqui juntos. Por que não? Para nós isso é fundamental. Obrigado, Paiva, pela citação verbal aqui do programa. Volta novamente na infraestrutura, né? Como é engraçado isso, né? Volta novamente no programa de infraestrutura. Vão se até isso. Eu acho que 3 avaliações institucionais apontando isso, ou a gente acorda ou não, né? A última avaliação também que teve aqui do curso de música, o avaliador falou assim: eu vou colocar o parecer bem, mas bem ruim mesmo. Na verdade, ele se negou a entrar na sala 35, você conhece a sala 35. Ele falou assim: eu me nego a entrar na sala, e saiu. Ele falou assim: eu vou fazer isso por querer mesmo, pensado, e vou colocar no relatório para ajudar você nas suas instâncias, né? Para deixar bem claro mesmo que a condição é a pior possível. Então volta novamente na infraestrutura, e aí eu penso assim, qual a relação que tem interdisciplinaridade para vocês e as ações efetivas para conseguir esses espaços de convivência, para criar espaços de realmente efetivação por essas pessoas, por esses agentes, para a concretude dessas disciplinas, para a concretude desses projetos interdisciplinares. Olha, essa questão de espaço, acho que a gente reclama, lógico, porque a gente conhece que é o nosso, mas isso é muito mais amplo. Eu sou parecerista de um convênio internacional entre uma universidade bastante prestigiada no ensino de música brasileira e uma na Europa. E a entidade manda anualmente um relatório para eu acompanhar e dar um parecer, enfim, como está caminhando a coisa. Os alunos que vêm de fora para cá, eles adoram tudo. Adoram os professores, a natureza, claro, que eles ficam num lugar privilegiado, tudo, mas eles detestam, odeiam a estrutura de salas de aula. Eles falam que é como alguém pode estudar em salas assim. Isso são falas que estão no relatório dos alunos que vêm de fora para cá. Então nós temos um problema estrutural seríssimo, temos. Mas nós temos que começar a pensar em como encará-los de uma forma efetiva, não tem jeito. Não dá para você pensar que essa estrutura nossa é de 85, né? Esse primeiro prédio aqui, quando ele foi inaugurado. Eu era aluno e eu não consegui estar lá nesse prédio porque ele foi inaugurado e foi interditado logo depois. Porque tinha problema de contaminação com de vidro em todas as salas. Enfim. E a gente fazia, quando eu fiz graduação, a gente fazia aula embaixo de água, várias vezes. Não tem problema nenhum, até interessante. Mas a questão é a seguinte, que nos preocupa. Como que a gente vai conseguir construir esses espaços de uma forma rápida, eficiente, e de modo que uma avaliação de pós-graduação permita uma nota melhor, porque você tem espaços adequados? Como é que a gente vai fazer condicionamento termoacústico nas salas, que é um problema sério? Esses prédios não são construídos para isso, eles são adaptados. Enfim, toda essa estrutura de serviço e estrutura de trabalho nossa, ela vai impactando de uma forma brutal a qualidade do ensino. E ela vai se acumulando, ela se torna uma coisa acumulativa. E isso tem que ser resolvido em algum momento. A gente encara como um trabalho coletivo de toda a unidade, e pensamento de formas de trabalho e coisas para mudar isso.
Mas a gente sabe que mesmo com todo o esforço que o Instituto possa fazer, ainda é uma coisa muito lenta e que tem que ter um plano de ação estabelecido, para que daqui em diante, independente do que aconteça na eleição, exista um plano de ação a ser seguido em relação às melhorias do prédio, em relação à construção de espaço físico, que não se troque um pensamento numa gestão e aí se mude, não, agora vamos fazer para a esquerda e não para a direita. Agora não podemos pensar nisso. A gente tem que realmente encarar um caminho, fazer um caminho para o Instituto e fazer com que ele chegue, saia da inércia em algum momento, saia dessa zona de pseudo-conforto onde ele se encontra e vá à luta para fazer essas reformas que são estruturais. Mas elas estão intimamente ligadas a todos os problemas que nós estamos aqui relatando. Problemas de estrutura de avaliação de curso de pós-graduação, problemas da própria graduação, problemas de salas para os alunos terem um rendimento melhor. Todas essas questões elas passam para o Instituto de Física. Nós vamos ter que enfrentar isso. Não importa como ou de que modo, ou se é político, ou se é físico, nas entidades de apoio, ou se é uma gestão, alguma coisa vai ter que ser imediatamente feita nisso. Bom, e agora, finalmente, o professor